Eu queria discorrer um pequeno texto a partir do verso de número 17. Aleluia. E você que tem a sua Bíblia sobre as suas mãos aí pode acompanhar, tá? Se acaso você quiser marcá-la igual eu marquei a minha, tem liberdade. Não sei se você consegue ver, mas você pode marcar a sua Bíblia, porque são palavras importantes que só tem valor enquanto você está em vida. Veja bem, aqui só tem valor enquanto você está em vida. Hoje ela tem valor para você, amanhã já não posso te garantir, porque hoje ela pode falar, mudar e transformar a sua vida. Você pode achar orientações aqui para ser uma pessoa melhor. E é isso que vai acontecer agora nesta noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim também, verso 17, tá? Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não é possível. Vou ler de novo para você pegar. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É a Bíblia que está falando, igreja. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Pai querido, que a tua palavra nesta noite ilumine os nossos corações. Que a tua palavra nesta noite mude, Deus querido, a nossa direção. Que a tua palavra nesta noite nos traga perspectiva, Senhor, de uma vida melhor. Que a tua palavra nesta noite nos liberte, nos dando conhecimento e entendimento para termos, Deus querido, a tua bênção, a porção que o Senhor reservou para nós nesta noite. Te peço, Pai, que o nosso entendimento possa compreender e que a nossa alma possa agradar, amar e aplicar esta palavra no dia a dia, no nosso interior, ó Pai. Senhor Jesus, que nós possamos nos apropriar, apossarmos desta palavra e aplicá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém, pode abrir os teus olhos, diga amém, aleluia, graças a Deus. Queridos, eu amo demais a palavra de Deus, e tem algumas partes na Bíblia que nos empolga mais um pouco do que as outras, e precisamente no tocante à fé, eu amo comentar, dizer, mencionar sobre a fé. Por quê? Porque a fé, ela é uma forma extraordinária de se viver o que Deus planejou para as nossas vidas. Veja bem, quando se crê, se vive o sobrenatural. Quando se crê, nós vamos além do que existe. Tiago, ele deu uma palavra muito forte sobre fé, e ele trouxe um entendimento sobre uma fé praticada e não só uma fé falada. Tá pegando isso aí? Tá pegando? Graças a Deus. A nossa equipe de intercessores, se quiser sentar, interceder sentado, tem liberdade, tá? Podem descansar as pernas um pouquinho, interceder sentado, e deixa Deus operar, deixa Deus te abençoar no nome de Jesus, e continua nos cobrindo de oração, tá? Continue batalhando aqui em nome de Jesus
pois Deus há de desvendar mistérios a corações desta noite. Deus há de clarear, liberar destinos sobre vidas aqui nesta noite, através da fé. Amém? Aleluia. Aí Tiago traz um esclarecimento muito top, muito forte, muito forte, que você vai perceber que a fé só falada e não praticada é uma fé hipócrita. Verdade. Como alguém pode dizer eu creio em Deus, mas vive como se Deus não existe? É hipocrisia. Tiago fala justamente disso. Como uma pessoa pode dizer que ama a Deus e não consegue amar nem o próximo? Como uma pessoa pode dizer que é um servo de Deus, mas não faz o mínimo de testemunho conivente com o servo de Deus? Que coisa louca! Deixa eu te dizer uma coisa. Você confiaria num eletricista que não consegue trocar nenhuma lâmpada? Hein? Você que é eletricista, não consegue trocar nenhuma lâmpada, você acreditaria que esse sujeito é um eletricista? Não. Você confiaria em um motorista que não consegue tirar um carro da garagem? É um motorista? Você confiaria num cristão que não crê no milagre, no sobrenatural de Deus? Embora diga, mas não procede como diz? É semelhante a isso. Nós dizermos que temos fé, mas não agimos por fé. Nós dizermos que temos fé, mas não fazemos o proceder de uma pessoa que crê, de uma pessoa que tem fé. Irmãos, mas qual que é o problema? Qual é o problema? O Tiago, ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta. Eu queria entender essa pergunta junto com você. Junto com você. Veja bem a pergunta que ele fez. E meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Olha aí. Olha aí. Se eu disser que tenho fé, mas não tenho atitudes nenhuma dessa fé, poderá que essa fé irá me salvar? Nós cremos em Deus para salvação. Nós cremos em Deus para a vida eterna. Nós cremos em Deus para viver a eternidade com Ele, conforme as promessas das Sagradas Escrituras. Se eu creio nisso, eu preciso viver como um cristão justamente agora, neste momento, neste exato momento. A fé, ela é tão forte que ela vence até a própria morte. A fé, ela é tão forte que ela cura a enfermidade. A fé, ela é tão forte que ela transforma a vida de pessoas. A fé, ela é tão forte que ela muda a perspectiva de qualquer ser humano. Quem pode responder por fé aqui? Quem pode responder por fé? Você pode responder por fé. Se você crê realmente no Senhor, dê prova da sua crença em Cristo. Dê prova de que você é cristão. Dê prova de que você é fiel com as suas obras, com as suas atitudes, com o seu testemunho, com a sua postura, com o seu modo de vestir, com o seu modo de falar, com o seu modo de agir, com o seu modo de ser. Deixa de ser hipócrita e vive a fé genuína no Evangelho. Meu Deus do céu. Ei, Jesus, eu estou pregando duro aqui hoje. Meu Deus, eu estou mudando, igreja. Eu estou pregando duro. Deixa de ser hipócrita. Como você pode crer em Deus, mas não faz nada para provar sua fé em Deus? É aquela fé, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, nada. Venha a nós o teu reino, seja feita a vontade do Senhor, nada. Se preocupa só consigo mesmo. Eu não sei se existe uma fé egoísta, aonde você só pensa em si mesmo e pensa só nessa vida, né? Pensa só nessa vida, que é tão minúscula comparado à eternidade. O que eu preciso que você entenda nesta noite é que a fé, ela é acompanhada de obras, de atitudes, de postura de fé. Veja bem, uma pessoa que crê em Deus, ela age crendo, acreditando que Deus existe. Ela vive com atos de fé, com atos
que prova a nossa fé em Deus. Prova a nossa fé em Deus. E o interessante que assume as consequências de qualquer ato de fé. Um dia, muitos de nós fez isso, levantou a mão e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Alguns ainda que ainda fez, vai chegar o seu dia, quem sabe é hoje, que você vai levantar a sua mão e fazer o seu ato de fé, entregando a sua vida para Cristo. Mas muitos de nós fizemos, eu fiz isso há muitos anos atrás, era jovem ainda, eu conheci Jesus, Ele me encontrou nos caminhos da vida, eu o conheci, levantei a minha mão, entreguei a minha vida para Ele. Naquele dia eu fiz um ato de fé, de que eu iria crer na sua palavra, de que eu iria seguir os seus ensinamentos e os seus mandamentos. E aquele dia eu entreguei tudo, embora eu não tinha nada. Presta atenção, eu entreguei tudo, embora eu não tinha nada. Mas uma amizade com Ele a partir daquele dia mudou a minha história, mudou a minha perspectiva de vida, me fez uma nova pessoa em todos os sentidos. Quando eu me lembro da minha vida distante dele, e hoje, estando com Ele, meu coração enche de um prazer e de uma alegria inexplicável, de poder ser amigo do Filho de Deus, de poder ser amigo do próprio Deus que esteve entre nós e nos amou. Oh, veja bem, um ato de fé é quando nós lançamos diante daquilo que nós entendemos, que nós cremos na palavra e compreendemos o que Deus faz. A fé, você vive ela todos os dias, você pratica ela todos os dias. É necessário vivê-la todos os dias. Mas eu fico imaginando, irmãos, a gente está vivendo um tempo estranho. Enquanto deveria de aflorar a fé, você percebe muitas pessoas regredindo na fé. A Bíblia diz que se ela for do tamanhozinho de um grão de mostarda, é o suficiente para você viver milagres grandiosos, gloriosos, extraordinários. Por que a gente sente ela mais forte quando tudo está dando certo? Por que eu sinto a minha fé mais forte quando tudo está brilhando, quando tudo está fluindo? E quando vem a escuridão, a tempestade, quando vem os inimigos na afronta, eu sinto a minha fé menor. Que estranho isso, não? A questão é que nós nos acomodamos muito e desatualizamos em aplicar a nossa fé. A maioria de nós só usa ela quando é o último recurso. Estou mentindo? Ai, que dor de cabeça, vou tomar um Doralgina, Novalgina, vou tomar um Dorex. Aí depois, eu não tenho Dorex, também não tem dinheiro para comprar, então vamos orar, né? Vamos orar então para Deus curar. Aí que você lembra de orar. Por que você não ora primeiro, santo servo de Deus? Você não tem fé que Deus cura? Por que você não ora primeiro? Por que a gente faz isso? A gente recorre, conta para todo mundo um problema, depois a gente vai falar com Deus. Irmãos, eu tinha um problema, a pastora até compartilhou ele aqui no sábado, e esse problema eu não compartilhei ele. A única pessoa que sabia era o meu filho, Natan, por causa da insistência que ele ficava. Meu problema, eu estava negativo em 2 contas do banco que eu tinha na época, negativo consideravelmente, somava um total de aproximadamente 5 mil reais negativo. Olha que interessante, eu não contei para ninguém, não contei para a igreja, porque a igreja não teria condição de quitar a minha dívida, não contei para pessoal, amigos, porque é difícil para todo mundo ter um dinheiro desse, mas eu contei para Jesus. E contei para o Natan, porque o Natan ficava pedindo dinheiro. Eu falei: Natan, olha aqui, ó, eu não consigo te dar dinheiro agora não, me ajuda a orar, porque eu estou orando, falando com Deus. Nem a pastora sabia desse desandar das 2 contas que eu tinha aqui, só Deus para ter dó. Eu falei com o Senhor e disse: Deus, o Senhor já fez coisas na minha vida, o Senhor já operou milagres na minha vida, por que o Senhor não me ajuda agora? Eu sei que o Senhor não tem culpa nenhuma, porque isso foi falta de vigilância minha, foi erro meu, foi má administração minha e vacilos que eu mesmo cometi. Mas eu preciso da tua ajuda, Deus, faz um milagre na minha vida. Ô irmãos, o interessante é que a fé ela é assim,
O seu entendimento, o seu conhecimento, o seu intelecto te leva a crer naquilo que é mais fácil. É natural do ser humano. O que seria mais fácil para mim quitar minha dívida no banco? Deus poderia dar um chute lá naquele banco e aparecer um dinheiro do nada e ficar positivo. Pode acontecer, não pode? Mas Deus também poderia usar uma pessoa que tem dinheiro e pôr o dinheiro na conta. É mais entendível, né? Ou seja, para mim, no meu entender, é mais fácil Deus usar alguém e colocar lá. Então na minha mente eu orava e falava assim: Deus, o Senhor podia usar alguém que tem dinheiro para me dar esse dinheiro para mim poder pôr lá na conta. Eu preciso desse dinheiro, Deus. Eu preciso, Deus, porque eu preciso resolver esse problema meu. Me ajuda, Deus. E fui falando com o Senhor. E a minha oração ficou com o Senhor aproximadamente um mês. Aproximadamente um mês. Eu juro, faz assim, ó. Sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, você que tem dívida no banco, irmão, pega essa aqui agora. Deixa eu fortalecer sua fé. A fé vem pelo ouvir. E ouve isso aqui, para Deus operar na sua vida, tá? Para Deus operar na sua vida. Porque sangue de Jesus tem poder. Dívida no banco é terrível. Terrível. Aí, irmãos, um belo dia a pastora contou. Chegou uma pessoa aqui com um valor. Eu não estava no dia. E passou o valor para ela e ela perguntou: esse dinheiro é por lá aí mesmo, não é para a igreja não? Ele falou para ela: esse dinheiro aí é por lá aí, o da igreja eu já entreguei. Eu recebi uma bênção e Deus tocou no meu coração de abençoar ele com esse dinheiro. Ela levou aquele dinheiro para casa toda alegre e feliz. E quando nós encontramos, ela mais o Natan, toda feliz, que ia comprar um sofá, que ia ter essa bênção, aquela outra bênção, aquela coisa toda. E quando contaram o dinheiro, eu disse assim: esse dinheiro veio para resolver um problema que eu estava com ele, e eu não posso tirar nada dele. Irmãos, era justamente o dinheiro, a quantia certinha, sem tirar e nem pôr, do valor que eu devia no banco, 5 mil reais. Na verdade, 4.950 reais. Porque 50 reais aí eles fizeram um lanche do dinheiro. Mas foi aqui o dinheiro, a conta certinha para resolver o problema que eu tinha lá. Irmãos, quando aquele dinheiro chegou, eu não tinha dúvida nenhuma que era a resposta da oração e de uma postura de fé que eu coloquei diante do Senhor. Foi tranquilamente, eu disse: amor, separa tanto para essa conta, tanto para outra. Se você puder, deposita lá para mim, porque Deus me respondeu e eu estou agora, aleluia, com a minha bênção nas mãos. Oh, maravilha! Eu acreditei que o Senhor podia fazer algo na minha vida, que Ele podia me socorrer, embora Ele não precisasse e não tivesse dívida nenhuma comigo, mas eu acreditava que Ele poderia fazer alguma coisa. A fé, ela segue o caminho mais fácil do seu raciocínio. Aí beleza, né? A Cleide ficou um pouco triste, que ela sonhou com o sofá, e ela falou assim: o sofá, né? Eu falei assim: amor, você crê que Deus pode mandar o do sofá? O dinheiro do sofá, Deus vai usar alguém, vai mandar pra gente o dinheiro do sofá. Creia, e o próximo que Deus mandar, Deus colocar, vai vir. Passou alguns meses, um amigo de fora, né, falou assim: olá, eu estou te abençoando aí com o negócio aí. Aí eu olhei no celular, né, o valor. Jesus, é o valor do sofá. Foi até de manhã. Eu fui, né, assim que eu vi, eu falei assim: amor, quanto que é o valor do sofá? Ah, é X valor. É X. É mesmo? É caro, hein? Não, mas é esse valor. Pois é, aqui ó, olha o dinheiro aqui ó, já está na nossa conta. Pode ir lá olhar o sofá para a gente comprar, porque Deus mandou do sofá também. Irmãos, Deus sabe cuidar de você. Agora, Deus poderia fazer o dinheiro brotar na conta? Poderia. Deus poderia fazer o dinheiro cair todo mês do aluguel da igreja aqui lá na conta do proprietário? Poderia. Mas a nossa fé, ela segue o caminho mais fácil. Eu acredito no milagre de Deus na vida das pessoas. Eu acredito no mover de Deus de uma forma poderosa na vida das pessoas. Deus usa pessoas. Deus vai usar pessoas para te abençoar. E você vai ser usado para abençoar pessoas. A vida segue assim, porque Deus acredita que nós, seus servos, podem evoluir, melhorar, podem caminhar a uma vida melhor, a uma melhoria interior. Vou te explicar. Nós podemos ser melhores como pessoas.
Conhece pessoas que a vida toda vive na miséria? Conhece pessoas que a vida toda vive mentindo, traindo, pecando, vive a vida toda numa vida miserável? Desculpa a expressão da palavra, mas eu acho que é a que melhor pega para esse momento. Uma vida miserável, murmurando, criticando, tudo está ruim. Se o sol está quente, está ruim. Se chover, está ruim. Se tiver o dinheiro para poder comprar uma carninha, está ruim. Se não tiver, está ruim do mesmo jeito. Você percebe pessoas que têm mente pequena, entendimento pequeno e não tem fé nenhuma, não tem fé em nada. Quando a fé cresce em nós, nós mudamos. Quando a fé cresce em nós, nós nos tornamos pessoas diferentes. Você precisa se apropriar da fé. Você precisa pegar a fé e usar ela e acreditar nela. Não pode deixar passar a sua fé. Vou te contar um caso bem interessante. Num lugar tinha um pastor com uma igreja cultuando a Deus, e tinha um bar logo de frente. Eu já tive situação parecida com essa, mas não é a minha história não, é a história de um outro pastor. E o pastor então falou com a igreja, disse assim: irmãos, vamos orar para Deus fazer alguma coisa por nós, porque o bar está atrapalhando a gente, vamos orar. E o pastor falou. Daí 3 dias o bar fechou. O bar fechou. Quando o bar fechou, o dono do bar foi lá e bateu na porta da igreja e chamou o pastor e falou com ele: pastor, o senhor fechou o meu bar. E o pastor falou assim: não, meu irmão, eu não fechei o seu bar. Eu escutei o senhor falando que ia orar para resolver o problema, que o bar estava te atrapalhando. Foi o seu Deus que fechou o bar porque você pediu. E o pastor falou assim: não, não fui eu que fechei o bar, não foi nós, não foi a igreja que fechou o seu bar, não, foi o senhor. E não vai ficar assim. E o dono do bar ficou muito nervoso com ele, aquela coisa toda, e veio a polícia. Quando a polícia veio, o moço falou assim: policial, o pastor fechou o meu bar. E o pastor falou assim: não, eu não fechei o bar dele. Fechou porque o senhor orou para o seu Deus e o seu Deus fechou. Se o seu Deus fechou, foi você que fechou. Ele falou assim: não, nós não fechamos o seu bar. Aí o policial olhou para o dono do bar e olhou para o pastor e disse assim: que coisa mais intrigante. Que tinha um bar que acredita que Deus fechou o bar dele, um pastor de igreja que não acredita que Deus fechou o bar dele. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Não era você que era para acreditar que o seu Deus fecha bar, e é ele que não é crente que está acreditando? O que está acontecendo aqui, gente? Ou seja, o dono do bar tinha mais fé que foi Deus que fechou o bar dele do que o próprio pastor que pediu para Deus resolver o problema. Ele não estava acreditando que Deus poderia fechar o bar. Ah, meu Deus, se fosse eu, falei: é Deus mesmo que fechou, e fecha mesmo, porque Deus tem poder para fechar, porque estava atrapalhando a obra. Ah, meu Deus do céu. Irmão, creia que Deus responde orações, que Deus opera milagre, que Deus faz milagre. Não venha querer atribuir a cura à mão de outras pessoas, que Deus pôs a cura. Não venha atribuir a honra a outras pessoas, que é devida a Deus. Deus, ele sustenta, ele opera milagre, ele faz o sobrenatural. E nós precisamos ter toda a gratidão e confiança a Deus, porque ele tem poder para curar, ele tem poder para fazer, ele tem o poder para operar milagre. E ele pode entrar na sua vida e fazer o que Deus sabe fazer de melhor: te abençoar, abençoar os seus filhos. Vou te dar uma dica bem interessante. Nós devemos acreditar e praticar a palavra de Deus. Primeiro, para mim acreditar e praticar, eu vou ter que ler, não é verdade? Eu vou ter que estudar ela. Então eu preciso examinar isso aqui e acreditar nela e aplicar ela na minha vida. Se a Bíblia diz, eu também posso ter. Se a Bíblia diz, eu também posso viver o que está aqui. Se a Bíblia ensina isso, eu também posso viver o que está aqui dentro. Um dia, um homem chamado Gideão recebeu uma palavra de Deus. Veja bem, ele recebeu uma palavra de Deus, e Deus falou para ele assim: vai nessa tua força e livra o povo de Israel dos midianitas, porque eu não te mandei. Ei, meu Deus do céu. Aí Gideão estremeceu, mas ele entendeu a palavra, ele recebeu a palavra, que ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Naquela época, Israel estava 7 anos, fala comigo, 7 anos, na opressão dos midianitas.
quando eles iam plantar, vinha um povo, um monte de gente com um camelo, um monte de pessoas, e roubava, destruía tudo, estragava tudo, e eles não tinham prosperidade. Quando Gideão estava preparando o alimento, ele estava preparando escondido, para que os midianitas não o tomassem. Ele estava indignado no coração com a situação que estava vivendo, mas ele recebeu uma palavra de Deus. Repete comigo: ele recebeu uma palavra de Deus. Então ele creu nessa palavra. Quando ele creu nessa palavra, ele passou a ouvir Deus. Você já ouviu Deus, irmão? Deus fala com você através de sonho. Deus fala com você através de uma leitura na palavra. Deus fala com você através de um sinal que Ele te dá. Deus fala com você através de algo que você vê. Ele fala no seu entendimento, no seu coração. Ele te dá entendimento de certas situações. Ele te orienta em certas situações. E muitas pessoas ignoram Deus. O Espírito do Senhor fala no seu coração: não vá, e você vai. Ele fala com você: não faz, e você acaba fazendo. Mas quando Ele fala para fazer, nós temos medo. Quando Deus fala abençoa, eu tenho medo de abençoar. Você está entendendo? Este Espírito que te direciona é o mesmo que estava direcionando Gideão. E Deus falou com Gideão: Gideão, você vai ter que provar agora a sua fé, se você realmente crê em mim. Vai lá e derruba o altar de Baal e faz um altar para mim. E você vai fazer o seguinte: você vai oferecer um holocausto para mim no altar que você fizer para mim. O povo todo vivia corrompido diante do Senhor. O povo todo estava adorando a Baal. Agora Deus mandou Gideão fazer algo contrário. É um ato de fé que ele deveria de fazer para provar sua fé. Gideão foi de noite, porque ficou com medo de ir de dia. Está na Bíblia. Ele ficou com medo de ir de dia, porque pensou: de dia eu vou ter problema, eu vou de noite. Chamou uns amigos, subiu lá, derrubou o altar de Baal, derrubou um poste ídolo de uma deusa, a Sera. Derrubou tudo, foi lá e juntou pedras, isso tudo de madrugada. Pegou o animal, ofereceu ao Senhor, meteu fogo naquilo e fez lá e foi embora. Quando o povo da cidade levantou pela manhã, viu o altar de Baal destruído. Quem foi o doido que teve coragem de fazer isso? Quem foi que fez? Irmãos, um ato de fé apavora, tá? Apavora. E viu o poste ídolo da deusa destruído e disse: meu Deus, e agora? Quem fez isso? Disseram assim: foi o Gideão, filho de Joás aí. E eles foram até Joás e falaram assim: me dá Gideão para nós aí, que ele vai ter que pagar por ter feito isso com Baal. Irmãos, de poucas palavras inteligentes e bem sábias na Bíblia que você vê, eu peguei essa. Joás era pai de Gideão, e ele disse assim para aquele povo, disse assim: ué, ele derrubou o altar de vocês ou o altar de Baal? Não, o altar de Baal. Se ele derrubou o altar de Baal, que o próprio Baal então venha castigá-lo. Por que vocês querem fazer algo por Baal? Será que Baal não tem poder e autoridade para fazer nada com ele, não? Vocês que precisam fazer por Baal? Se Baal é Deus, deixe Baal castigá-lo então. Aí eles lançou uma praga: Jerubbaal. Gideão agora vai chamar Jerubbaal. E não é que pegou? A praga que eles disseram, fala assim: Baal te amaldiçoe, ou Baal te castigue, né? E Gideão passou a ser chamado Jerubbaal. Por quê? Porque ele fez um ato de fé e derrubou o altar de Baal, e Deus foi glorificado. Aí Deus disse para ele assim: vai na batalha contra os midianitas, porque eu te darei vitória. Juntou midianita com vários outros povos para poder guerrear contra Israel. Gideão fez prova de fé, novelo de lã seco, novelo de lã molhado, mas ele estava tendo contato com Deus. Irmãos, isso é um segredo muito forte. Você tem que ir praticando a sua fé. Você tem que ir fazendo provas de fé. Você não pode cair na inércia espiritual. Você não pode dormir espiritualmente e deixar as coisas acontecer e ficar distante do milagre que Deus tem para a sua vida. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra, uma vida de piedade, uma vida de testemunho. Aí, olha aí que coisa forte. E Gideão crescendo em Deus, sempre crescendo em Deus, foi para a batalha. No meio do caminho, uma multidão de gente, muita gente mesmo, conta muita gente. Aí Deus falou para ele assim: Gideão, tem muita gente, pode falar aí, quem tiver com medo, medroso, quem não tiver com a vida no altar, quem não tiver direito, quem não tiver certo, pode voltar para trás, porque os medrosos não vão para essa batalha. Ficou 10 mil guerreiros. Deus falou: Gideão, ainda tem muito. Faz o seguinte: aquele que lamber a água igual um cachorro, sem baixar a cabeça,
você separa. Gideão separou 300 e Deus falou que com esses 300 você vai ter vitória. Gideão acreditou, porque ele já estava prosperando em fé. Ele já estava vindo gradativamente, derrubou o altar de Baal, viu provas, Deus foi falando com ele, então ele não tinha dificuldade para crer, ele não tinha dificuldade para aplicar sua fé, para viver atos de fé. Fala uma coisa para mim, você tem dificuldade hoje para crer no que Deus te manda? Você tem dificuldade hoje para ser um crente autêntico, um cristão autêntico? Você tem dificuldade hoje para poder adorar a Deus com toda a disponibilidade? Você tem dificuldade hoje para poder orar? Você tem dificuldade hoje para poder ouvir a voz de Deus? Irmão, se você está abaixo da média, preocupa hoje, porque a fé é o que você tem de mais forte em você para poder vencer. Se você não crê, se você está tendo dificuldade para acreditar, você precisa então de ajuda espiritual. Você precisa de ajuda, você precisa de oração, com imposição de mão na cabeça. Você precisa de estudar a palavra de Deus, porque o mínimo que um seguidor de Cristo tem que fazer é crer, acreditar, e se for preciso morrer por aquilo que ele acredita, ele tem que morrer por isso. Se hoje disserem que todos os cristãos vão morrer por causa da fé dele, você tem que ser um deles e falar assim: eu estou pronto para morrer pela minha fé. Eu estou pronto para morrer se for preciso pela minha fé. Por que, irmãos? Por que você acha que quando a trombeta de Deus soar e ele chamar o seu nome, você está pronto para subir para o céu, mas não está pronto para morrer por ele aqui? Não está pronto para ser fiel por ele aqui? Cadê a sua fé? Cadê a fé? Gideão não teve medo. É os 300, vem comigo, vamos embora. Os 300 servem para mim, vamos embora. E com os 300, Deus deu estratégia. Só que antes, Deus falou para ele assim: Gideão, você tem fé? Tem, Senhor. Só que é o seguinte: se você ainda tiver um pouquinho de dúvida, desce lá no arraial e escuta a conversa que eles vão conversar lá, só para poder te dar garantia do que eu te falei. Deus falou com ele. Aí ele pegou o escudeiro dele, né? A Bíblia menciona até o nome, Pura, o nome do escudeiro dele. Ele desceu mais o tal do Pura e foi sorrateiramente. E era a troca do turno dos soldados, da sentinela, dos vigias, ela inúmera. Aí ele escutou um falando assim: ah, rapaz, eu estava dormindo, estou vindo aqui para trocar de turno com você, mas eu sonhei que desceu um pão de cevada, e o pão de cevada veio rolando, rolando, e bateu na tenda do arraial, e elas virou tudo de perna para cima. O que estava, de coisa que eu escutou aquilo, falou assim: rapaz, isso não é outra coisa se não for a espada de Gideão. É Gideão que vai vir e vai acabar com nós todo mundo. E o cara falou: meu Deus, será que é verdade? Um trem desse não é possível. Gideão escutou aquilo e falou: eu já tenho o que eu precisava. Eu vi o sonho e ouvi a interpretação. Acabou, voltou, chegou pro pessoal e falou assim: ó, todo mundo aqui, ó, segue a minha estratégia aqui, porque Deus deu aquele povo nas nossas mãos, nós vamos vencer essa batalha. Meu Deus, olha que coisa louca. Eles pegaram tochas, cântaros e trombeta. O que eles fizeram? Dividiu-se em volta do povo, era a noite. Por volta da meia-noite, a Bíblia é clara em dizer. Olha que estratégia louca, irmão, que coisa doida. Que coisa doida que Deus orienta as pessoas a fazer. Então eles pegaram as trombetas e a tocha com o cântaro. O que aconteceu? Deram o sinal, eles quebraram o cântaro, charcaram a tocha, meteram fogo. Foram 300 tochas em volta e tocaram a trombeta. Geralmente, uma trombeta é um esquadrão de soldados que seguem aquele comandante com aquela trombeta. Então, na quantidade de trombetas que tinham, o entender que eram muitas legiões de soldados que estavam. Só que quando eles tocaram a trombeta, quando eles anunciaram o ataque, Gideão disse: você só vai tocar a trombeta, levantar a tocha e ficar no lugar. O resto é Deus que vai fazer. O resto é Deus que vai fazer. Levanta a tocha e toca a trombeta e deixa o milagre acontecer. E assim sucedeu. Os inimigos se apavoraram e eles então voltaram uns contra os outros, e eles mesmos lutaram entre si, e Gideão só viu Deus fazer o alvoroço no meio do povo. Ou seja, a gente crê e obedece, o milagre Deus faz. Quando você ora para um enfermo, você ora acreditando que Deus tem um poder para curar, nunca você. Se você for olhar a sua vida
Se você olhar o que você fez, ou o que você comeu, ou o que você falou, deixou de falar, acreditando que você tem um poder especial que gera cura na vida da pessoa, irmão, você está muito enganado. Porque quem cura é Deus. Então o que você precisa fazer é acreditar nele, é confiar em Deus. Porque se você confiar no Senhor, Ele faz milagre. Gideão tocou a trombeta, aquele povo todo foi destruído diante de Gideão, aonde ele viu o poder de Deus acontecer. O que sobrou foram perseguidos e exterminados, e Deus deu a vitória e o livramento para o povo de Israel, através de uma pessoa que creu, de um homem que creu, de um homem que acreditou que poderia haver mudança. Você precisa acreditar que Deus pode fazer. Você precisa acreditar. Deixa eu te dar 3 dicas aqui agora de fé para você. Pega essa. Depois eu vou até lançar essa aqui nas redes sociais. Pega ela aí. Primeira coisa, veja bem. Fé não é emoção e nem sentimento. Não pense que fé é um sentimento que você tem, ou suas emoções que pode estar oscilando. Não. Fé é escolha. Eu decidi acreditar e viver pelo que eu acredito. Fé é escolha. Eu escolhi acreditar em Deus. Então se eu escolhi, é isso que eu vou praticar. Eu escolhi Jesus e é Ele que eu vou seguir. Eu escolhi o Senhor e é Ele que eu vou seguir. Dizem que um religioso muito importante estava junto de um dos seus monges, né? Os monges que estavam lá, e o monge assim, muito íntimo com ele, né? Virou para ele e falou assim: fulano de tal, o senhor sabia que tem uma vaca lá fora voando? E ele correu para a janela. Quando ele abriu a janela, o monge disse assim: mas o senhor é tão ingênuo de acreditar que vaca voa? Ele voltou serenamente e disse assim: eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um monge mente. Ou seja, ele disse que preferia acreditar que o monge estaria falando verdade de uma vaca voar, do que acreditar que um monge, uma pessoa espiritual, iria mentir. É escolha. Você escolhe. Você escolhe ter fé. Você escolhe acreditar em Deus. Em muitas histórias que contam, eu escolho a Bíblia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe. Eu acredito que Jonas viajou na barriga de um peixe. E se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o peixe, e o peixe que ficou na barriga de Jonas, eu acreditaria também, porque eu prefiro acreditar na Bíblia do que na história de homens sem sentido, sem fundamento e sem temor de Deus. Eu prefiro a Bíblia. É muito mais fácil eu crer na Bíblia, é muito mais entendível eu acreditar na palavra de Deus, é muito mais seguro. Então escolha acreditar no Deus que morreu, mas por você, por amor a você. Nunca esqueça que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Escolha crer nele, escolha crer nele, escolha acreditar nele, nas suas palavras, no seu amor, na sua verdade. Segunda coisa, veja bem. Todo ato de fé vai te levar além. Escuta isso. Qualquer ato da prática da fé vai te levar você além. Qualquer ação que você fizer crendo vai te levar você além. A fé praticada sempre irá te tirar da inércia. Ela vai te confrontar e te impulsionar a obras cada vez mais ousadas em Deus. Ela vai te confrontar, porque ela pode ir contra a lógica. Quem crê não pergunta. Quem crê simplesmente se lança ao que a palavra de Deus te orienta. Ela vai te confrontar. Por quê? Quando Deus te fala, vai contra a sua própria vontade. Verdade. Quando Deus te fala, vai contra a sua própria, vai contra a lógica. Ah, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Pode lançar a rede à direita. Ah, Senhor, se o Senhor falou sobre a tua palavra, eu vou lançar. Ele já tinha tentado, não tinha dado certo, mas Deus
mas Jesus deu a palavra, e Pedro acreditou e disse: eu vou lançar sobre a tua palavra, porque eu estou crendo na tua palavra, então eu vou lançar. Então entenda uma coisa: a fé sempre vai te confrontar. Você já tentou, não conseguiu, você já fez, não deu certo, você já olhou com um consecrando e não deu certo, mas a palavra de Deus diz assim: lança a rede à direita, porque lá tem peixe, Deus está mandando, vai te confrontar. Mas quando você vê, você vai ver o milagre. Sempre, sempre, você viveu um milagre aqui, ele é base para você viver outro ali. Se você tomou uma postura com Deus aqui, é base para você viver outras coisas ali. Deus nunca deixa a sua fé regredir. Então lance e confie nele. Para fechar, veja bem, para fechar, o seu entendimento te levará a aplicar a fé sempre pelo caminho mais fácil. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Crer e fazer. Atravessar o mar a nado ou levantar o cajado que Deus mandou. É muito mais fácil crer e fazer o que Deus manda, pois o milagre no sobrenatural é Ele quem faz. O meu ato de fé é demonstrar que confio nele através das obras que faço.